Todos os 3 homens caíram no barco, mas só 2 molharam o cabelo. Por quê? Mas só 2 molharam o cabelo? Boa! Seu T, responda a ficha 9. A ficha 9. Paulo, para você. Qual a relação entre o campo e a cidade? Comércio, através do transporte, comércio, o que mais, gente? A comercialização de alimentos. Comercialização de alimentos, que mais? Urbanização. Lazer, né? O turismo rural ou o turismo urbano, o que mais? A industrialização. A industrialização, produtos industrializados. Matéria-prima que vem de onde? Do meio rural. Do meio rural, vai para a cidade, são industrializados e são vendidos e muitas vezes, né, o produtor rural compra esse produto industrializado. Então a gente pode falar que é uma relação de interligação. Qual que é o cúmulo do absurdo? Como que é? Ficha 3. Quais as mudanças ocorridas na agricultura com o processo de industrialização? O que a industrialização trouxe para a agricultura? Novas máquinas, tirou o trabalho das vacas, né? Acelerou o processo de produção, melhorou, né, essa agricultura, né, trouxe técnicas novas, diminuiu a mão de obra, que é um grave problema, né, na zona rural, foi essa inserção da máquina. Por um lado foi boa, mas por outro tirou empregos de algumas pessoas, né? E exigiu, melhor do que isso, exigiu que o produtor rural investisse até mesmo em educação na área informacional desses funcionários, para eles saberem dominar as máquinas, né? Tauan. 2? Isso mesmo? Ficha 2. O que levou os homens a deixarem a vida nômade e passarem para a vida sedentária? A primeira coisa, gente, não é nem o emprego. A primeira coisa que levou esse homem a fixar moradia, se tornar sedentário, foi o quê? O desenvolvimento da agricultura. Quando ele passou a observar que uma semente caía, ou um passarinho fazia polinização, e essas plantas nasciam e produziam novamente alimento, ele passou a perceber que ele poderia fazer a mesma coisa, passar a plantar e cultivar alimentos. Quando ele passa a cultivar esses alimentos, ele precisa sair de onde ele está? Não. Ele passa a fixar moradia, daí surgem as cidades. A civilização urbana, porque a partir desse momento ele começa a aumentar o número de população e passa a desenvolver toda a urbanização que nós temos hoje, todas as tecnologias, todas as estruturas urbanas que nós temos hoje, né? Então, graças à agricultura, nós temos a urbanização hoje. É interessante a gente lembrar isso, porque a gente desvaloriza o meio rural, desvaloriza o homem do campo. E ele é extremamente importante. É tão importante que hoje ele acordou para pensar, o ser humano, que não adianta só fabricar máquinas, só ir mudar para cidades, não. Que nós, seres humanos, precisamos do campo. Que a máquina sozinha no campo não trabalha, que ela tem que ir, que o homem tem que ir para o campo para produzir, para gerar alimentos, para gerar frutos, né, dessa produção. E que essas questões do campo, né, essas culturas, essas práticas rurais devem ser resgatadas. Por isso do nosso projeto, para resgatar as práticas rurais, para resgatar a nossa cultura rural.
principalmente aqui, que é um lugar rural, né? E o meio rural oferece para a cidade. Entrega verduras, esse tipo de Alimentos, matéria-prima, né? Ar puro, gente. Água limpa. Não vamos lembrar só dos alimentos, não. Vamos lembrar das questões ambientais também, né? Ficha 8, vamos lá? Como a cidade influencia no meio rural? Na agricultura, pela mecanização, na cultura também, o meio rural também acaba influenciando, no lazer, né, o turismo rural, certo? As pessoas vêm da cidade e tudo pra casa. Vai, querido. Oi? Tecido. Tecido? Sim, também. As roupas, né? Porque o cachorro vai na igreja, porque a porta tá aberta. O Brasil possui alguma importância agropecuária no mercado mundial? Explique. possui. Possui? De que forma, gente? Explique isso para mim. Porque o Brasil é o mais industrializado, tipo assim, de carne. Mais industrializado não, mas maior exportador de alguns produtos agropecuários, né? Laranja, carne, café, né? São todos produtos, soja, são todos produtos o quê? Rurais. Já falamos. Ficha 10. O que é uma agricultura sustentável? Uma agricultura sustentável, gente, é uma agricultura que se preocupa com o meio ambiente. Produz, mas sem prejudicá-lo. Por exemplo, no próprio Globo Rural outro dia passou que tem algumas fazendas em Minas Gerais que produzem café no meio da mata. Então, utilizam a mata, a sombra das matas, para produzirem café. Outro tipo de cultura sustentável, pegar e fazer a rotação de cultura. O que é essa rotação de cultura? Divide a terra em 2 ou 4 partes, né? Planta-se em metade e na outra não. Na próxima, depois da próxima colheita, o que estava sendo plantado descansa e o outro passa a produzir. E a matéria orgânica gerada, né, o resto da produção, cascas, por exemplo, o milho, né, todo aquele restante fica ali e é triturado e misturado na terra, que vai retornar todos os nutrientes para essa terra. E ela vai descansar e ter o tempo para ela se reestruturar para poder plantar nela de novo. Então, isso é uma agricultura sustentável, é uma agricultura que se preocupa com as questões ambientais, até mesmo com a questão do uso do agrotóxico e dos fertilizantes. Saber usar de uma forma que não contamine o solo, as águas dos mananciais, né, que se preocupe com essas questões, ok?